dois erros evangélicos sobre a intimidade sexual na igreja. O primeiro deles eu já tenho denunciado aqui há muito tempo. Infelizmente, para o evangélico, só existem duas classes de pecado: pecado moral e pecado sexual. Existem 8, 10, 12 listas de pecados no Novo Testamento. Qualquer pecado que tiver incluído ali numa lista, mas que não for um pecado de categoria moral ou de categoria sexual, o crente entende que não está pecando, ou que é um pecado de menor importância, que não tem problema algum. Pode estar escrito assim: ficarão de fora aqueles que fazem isso e isso, não vai herdar o reino dos céus os que fazem isso e isso, a ira de Deus virá sobre aqueles que fazem isso e isso. Aí eles dizem assim: você quer dizer que uma pessoa que está na prática da prostituição, do adultério, da homossexualidade, vai ser salvo? Sim, querido, mas na mesma lista está falando da maledicência, está falando da discórdia, entende? Está falando dos ciúmes, e tantos outros ali estão na mesma lista. Então aí está o primeiro erro. Se existe uma lista dizendo que não vai ser salvo quem comete todos aqueles pecados daquela lista, por que eu digo que você que está cometendo um pecado, principalmente se for de categoria sexual, você está no inferno, e eu cometendo pecados da mesma lista eu estou salvo? Ah, mas ele está na prática do pecado. A prática da prostituição ou a prática da maledicência é prática de pecado, e ambos estão na mesma lista. Então este é o primeiro engano. O segundo, querido, eu já fui muito criticado por isso. Vou fazer agora 28 anos de pastor. Qual que é o segundo erro? Eles não entendem que a igreja sou eu e você. Eles não entendem que a igreja é o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual, não um lugar, não um prédio, não uma construção, não uma denominação, não uma placa. Você vai falar de atos sexuais, você vai falar de intimidade sexual aqui dentro? Por que não pode falar? O que esse lugar tem? Ele é sagrado? Esse lugar é sagrado? A igreja é esse lugar? Esse prédio? Entende? Não se pode falar. Misericórdia, esse pastor falando. O engraçado é que ele diz assim, está lá em 2 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é apta para ensinar, para arguir, tal, menos falar de sexo. Você pode ensinar, arguir, questionar e tudo, mas o sexo não pode. É isso que está escrito lá dentro? Irmão querido, por que eu posso falar de roubo, de assassinato, entende? Por que eu posso falar de idolatria se está na mesma lista de pecado? E se for falar de atos sexuais, não pode falar, porque esse é um lugar sagrado, entende? Aqui é a igreja do Senhor, aqui é a casa de Deus. Está entendendo isso aí? Então tá aí esses dois erros: pecado é moral e sexual. Então o pecado sexual está no inferno. Se tiver logo abaixo da prostituição, do adultério, da homossexualidade, se tiver abaixo ali a maledicência, eu falo mal dos outros todo dia, mas eu estou salvo. Eu pratico a maledicência todo dia, mas eu estou salvo. Se alguém praticar um pecado sexual, esse não tem salvação para ele. E aqui dentro é a casa de Deus, é um lugar sagrado. Não se deve falar dessas coisas aqui dentro. Entende? A alienação, a sandice que fizeram com o povo de Deus, com o povo evangélico,